Boa noite, alunos e alunas. Sejam bem-vindos à aula de filosofia. Na aula de filosofia de hoje, nós vamos falar sobre a metafísica de Aristóteles. A metafísica é um conjunto de tratados aristotélicos que falam sobre conceitos como substância, forma, matéria e etiologia. Metafísica é um conjunto de livros diferentes sobre o mesmo assunto, escritos por Aristóteles. Andrônico de Rhodes, um dos últimos discípulos do Liceu de Aristóteles, foi quem organizou e classificou esses escritos, dando a eles o nome pelo qual os conhecemos hoje. O quarto livro desses escritos traz logo em seu início as seguintes palavras: existe uma ciência que considera o ser enquanto ser, e as competências que lhe competem enquanto tal. Ela não se identifica com nenhuma das ciências particulares. De fato, nenhuma das outras ciências considera universalmente o ser enquanto ser, mas delimitando uma parte dele, cada uma estuda as características dessa parte. Essa definição do Aristóteles pode ser uma primeira e mais geral elucidação do que é a metafísica. Uma área da filosofia, ou como ele chamou, uma ciência geral. Uma espécie de ciência mestre ou ciência mãe de todas as ciências. Antes da classificação de Andrônico de Rhodes, o próprio Aristóteles chamava os seus estudos de metafísica de filosofia primeira, por se tratar de um conjunto de conhecimentos independentes de qualquer atividade empírica e de qualquer experiência sensorial. Enquanto as áreas do conhecimento, divididas em suas especialidades, estudam apenas uma determinada especialidade, ou seja, uma parte do todo. A metafísica seria responsável por estudar o todo. Podemos dizer, de maneira geral, que a filosofia é o estudo do ser enquanto ser. Ou seja, é o estudo das relações e como as coisas são, como elas se organizam racionalmente para além da vontade humana e da existência material do mundo. Apesar de Aristóteles ser considerado um pensador sistemático, que ficou conhecido por classificar as áreas do conhecimento no mundo antigo, devemos reconhecer que existem relações entre tais áreas. Os estudos da filosofia primeira de Aristóteles relacionam-se por diversas vezes com a lógica aristotélica, que também é uma filosofia a priori, ou um tipo de filosofia que independe da experiência sensível e da prática. Mais adiante, no livro 4 da Metafísica, Aristóteles diz: é evidente, portanto, que uma mesma ciência pertence ao estudo do ser enquanto ser e das propriedades que a ele se referem, e que a mesma ciência deve estudar não só as substâncias, mas também suas propriedades, os contrários de que se falou, e também o anterior e posterior, o gênero e a espécie, o todo e a parte, e outras noções desse tipo. Ele fala que noções como gênero, espécie, partes e todo não só aparecem na metafísica, mas também no livro das categorias, no livro Categorias, um pequeno tratado de lógica escrito por Aristóteles. O trecho da metafísica citado acima também nos aponta para temas centrais da primeira filosofia, ou metafísica, que se dedicariam ao entendimento da noção de substância, que seria uma espécie de conexão que encaixa os objetos do mundo em suas respectivas metafísicas. E aí tem a teoria das quatro causas. A teoria das quatro causas, ela se baseia no princípio de causa e efeito.
sendo, na verdade, o primeiro registro histórico desse princípio metafísico e lógico, que também pode ser chamado de princípio da causalidade. Segundo o princípio da causalidade, para tudo que acontece no mundo, o efeito, existe um evento anterior que teria dado origem a ele, a causa, com exceção do que Aristóteles chamou de causa não causada, que vamos abordar agora. Segundo a metafísica aristotélica, existem 4 causas fundamentais que explicam a origem de tudo que conhecemos no mundo. E são elas a causa material, que diz respeito à matéria da qual algo é feito, como mármore em uma estátua de mármore, ou a madeira em uma cadeira de madeira. Existe a causa formal, é a forma que um objeto ou ser possui. Essa causa é também, de certo modo, a definição conceitual, visto que uma cadeira deve possuir a forma de cadeira e uma estátua de mármore representando um deus grego como Dionísio deve ter a forma daquele personagem. A causa final, como o próprio nome diz, é essa causa diz respeito à finalidade ou à razão de existir de um determinado objeto. Vamos pegar o exemplo da cadeira. Qual é a causa final? A causa final da cadeira não é servir como assento? E tem ainda a causa eficiente, que seria aquilo que deu origem ao determinado ser ou objeto, ou seja, a sua causa primeira. No caso da estátua do Dionísio, a causa eficiente seria o escultor. No caso da tal famosa tela da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, a sua causa eficiente seria o pintor Leonardo da Vinci. Aí ele fala do primeiro motor imóvel. A noção de primeiro motor imóvel, ou simplesmente motor imóvel, é, em suma, a causa não causada, da qual falamos no tópico anterior. O filósofo escolástico Tomás de Aquino, ele relacionou esse conceito de motor imóvel à ideia de Deus, o Deus judaico-cristão, pois esse primeiro motor seria a causa primeira de todas as causas, ou a origem de tudo, que não teria sido originada por algo ou alguém. Então, segundo Tomás de Aquino, Deus, o Deus judaico-cristão, ele seria a origem de tudo. E ele não teria sido originado de ninguém. Aí ele fala que o conceito do motor imóvel aparece no livro 7 da Metafísica de Aristóteles e foi concebido por meio de um raciocínio de regressão intelectual. Aristóteles, pensando no princípio da causalidade e na experiência prática, no que nos faz entender que tudo o que acontece tem um início, opera uma regressão de pensamentos e constata que, se entendermos que para tudo no mundo existe uma causa anterior, deve haver um momento inicial onde não haveria mais causas anteriores. Ou, caso contrário, cairíamos em uma espécie de looping infinito. Esse momento inicial que causa movimento, mas não é movimentado por alguém, é o primeiro motor imóvel, ou aquilo que dá impulso, mas não é impulsionado. Essa noção é uma das mais importantes da metafísica antiga por ter o peso de explicar a primeira origem de todo o universo, por intermédio do raciocínio filosófico. Substância, forma, matéria, ato e potência. Ao se distanciar das teses idealistas, platônicas e das teses imobilistas do Parmênides, Aristóteles defrontou-se com um problema filosófico. O pensador concebe a existência do que seriam ideais e da matéria, que seria mutável. Ambas, na teoria do conhecimento aristotélica, são verdadeiras e possuem validade. Ao contrário da concepção platônica
de conhecimento que seria composto, em sua verdade, apenas pelas ideias ou formas. A substância seria o elo de encaixe entre a noção de forma e a noção de matéria. Ou seja, substância é aquilo que permite à matéria adequar-se a determinada forma. Porém, ao assumir que as formas são imutáveis e a matéria é imutável, haveria um problema de adequação das matérias às suas respectivas formas ou conceitos. Para resolver isso, Aristóteles introduziu a noção de distinção entre ato e potência. E, segundo o filósofo, todos os seres e objetos materiais existem em duas formas: uma atual e uma impotencial. Ato seria a forma atual, aquilo que é a matéria agora. E potência seria uma forma especial que a matéria guarda dentro de si, isto é, um vir a ser ou um pode vir a ser. Toda matéria atual pode transformar-se em suas potências, quando um determinado ser transforma em sua potência. Pode dizer que ele se atualizou, ou seja, transformou-se em uma nova matéria em ato. E para exemplificar esse raciocínio, podemos tomar emprestada a ideia de uma semente que existe enquanto semente. Ou seja, a semente é semente em ato, mas ela guarda também uma potência dentro de si, a potência de se tornar planta. Quando a semente brota e cresce, ela se atualiza, tomando uma forma e transforma sua matéria. Bem, para a aula de hoje era isso. Leiam o texto, respondam o quiz e uma boa noite.